Hoje é terça-feira, dia 21 de maio do ano do Senhor de 2024. E o evangelho desse dia é de Marcos, capítulo 9, versículos 30 a 37. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: O que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas àquele que me enviou. Nosso texto de hoje é o segundo anúncio da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Do ponto de vista narrativo, esses relatos têm por função preparar o leitor para entrar no relato da paixão e morte do Senhor, sem serem tomados pela surpresa e sem medo e esmorecimento, mas iluminados e fortalecidos pela ressurreição. O sofrimento e a morte não são as últimas palavras da existência. O Jesus de Marcos é um mestre que sempre está ensinando os seus discípulos e a multidão. Aqui, neste trecho do Evangelho de Marcos, o conteúdo é o mistério pascal do Filho de Deus. Jesus anuncia claramente sua paixão e ressurreição, sua paixão, morte e ressurreição, mas os discípulos não são capazes de compreender e têm dificuldade em aceitar essa realidade. Eles estão, por assim dizer, em um outro registro, na linguagem moderna, numa outra vibe, muito distante do que Jesus lhes está anunciando. Para eles, o Messias deve ser vitorioso e triunfar, não poderia sofrer. Eles não podem admitir que o Messias seja humilhado e morto. Naquela época, a ideia da ressurreição era ainda muito vaga. Como no primeiro anúncio, Jesus repreende os discípulos por causa da reação deles e do comportamento inadequado, contraditório ao anúncio e ao ensinamento que o Senhor lhes oferecia. Na verdade, eles não recebem bem o anúncio da paixão e da ressurreição. A discussão entre eles de quem era o maior é a expressão da sua incompreensão acerca do destino de Jesus e de sua missão, e da condição deles como discípulos. Jesus revela que ele será entregue nas mãos dos homens, condenado e morto, e os seus discípulos aspiram à grandeza. Jesus rejeita toda a honra mundana, mas os seus discípulos desejam honra e grandeza.
como isso é verdade nos nossos tempos. Essa contradição nós continuamos a encontrar, infelizmente, no interior da própria igreja. Tudo isso é incoerência. No seguimento de Cristo e, portanto, na vida cristã, o maior é aquele que serve. A imitação de Jesus, que se fez servo de toda a humanidade. No seguimento do Senhor, em que o serviço deve caracterizar a missão, a disputa pelo poder e a defesa de privilégios pessoais ou de grupos são absolutamente inaceitáveis. O acolhimento de todos, sem acepção de pessoas e, de modo especial, dos que mais precisam de cuidado, é a atitude requerida de todos os cristãos que compreendem a fé que professam e a exigência do seguimento de Jesus Cristo. Peçamos ao Senhor que nós possamos amar o serviço e renunciar a todo tipo de prestígio pessoal e de honrarias mundanas. Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser.